Muito boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para hoje, nós vamos falar sobre uma aula bastante pertinente de parasitologia que fala sobre os ciliados. Os ciliados têm a sua classificação científica, pertencente ao reino protista, e quanto a filo, elas fazem parte da filo Ciliófara. Bem, os protozoários, bem sabidos, nós aprendemos que eles são organismos unicelulares, e sendo organismos unicelulares, são constituídos por uma única célula. Eles vão apresentar a estrutura de locomoção, os cílios, que serão curtos e numerosos, dispostos em toda a superfície do corpo do parasita. Vão apresentar dois núcleos, um macronúcleo responsável pela atividade geral da célula e um micronúcleo responsável pela atividade sexual, responsável pela reprodução sexual. No homem, nós vamos encontrar a Balantidio coli, que tem sido a causadora da parasitose balantidíase. Quanto às características, eles vão apresentar os cílios, em detrimento dos flagelos, que são longos. Os cílios são curtos e poucos numerosos. Quando eles estão aderidos uns aos outros, formam determinadas estruturas chamadas de membranelas, e quando emitem determinados saltos, então serão conhecidos como os cirros. Na sua estrutura, eles vão apresentar o citostoma, que vai funcionar como boca, a citofaringe, que será responsável por direcionar o alimento que entra através do citostoma, e temos o citopígio, que será responsável por excretar então todos aqueles resíduos, toda aquela excreta resultante do processo de digestão. Vamos encontrar também o tipo de reprodução. Eles terão a reprodução assexuada quando for por fissão binária e a reprodução sexuada por conjunção. Quanto à nutrição, eles serão caracterizados por terem atividade herbicida, já que serão detritívoros, alguns serão bacterívoros e outros herbívoros, e ainda vamos encontrar os predadores. Muitos deles têm a vida livre, então não parasitam necessariamente. Portanto, quanto à respiração, eles vão ter a respiração por conta da difusão de gases a nível da própria membrana plasmática, então vai acontecer ali a difusão simples. E temos também os vacúolos contráteis responsáveis por manter a osmorregulação, o equilíbrio osmótico dentro do organismo do parasita. Falando da balantidíase, então, é uma doença que vai afetar um indivíduo, tendo a sua transmissão através da água e alimentos contaminados com cistos, não é? Ou ainda trofozoitos provenientes destes mesmos parasitas. Este parasita só consegue invadir a mucosa do intestino do indivíduo quando encontra rupturas, e não esquecendo do meio ácido do estômago, já que os trofozoitos não conseguem sobreviver a extremidades abaixo de 5,5. Já os cistos, por apresentarem-se mais resistentes em relação aos trofozoitos, então têm a capacidade de poder ultrapassar as barreiras do estômago e conseguirem fazer o seu processo de desencistamento a nível do intestino delgado e poder continuar com o seu ciclo. Quanto à morfologia, em questões de tamanho, os trofozoitos tendem a ser ou apresentar dimensões de 50 a 200 micrômetros em relação ao cisto, que
terão dimensões de 40 a 60 micrômetros. Como epidemiologia, o porco tem sido a principal fonte de infecção da balantidíase, já que a Balantidio coli é um agente causador, não é, que tem uma relação comensal vivendo dentro do intestino do porco. Quanto ao ciclo de evolução, ele não é capaz por si só de invadir a mucosa intestinal do indivíduo normal, então precisa existir ali rupturas, não é? Para induzir então a necrose tissular, as ulcerações e abscessos, isso acaba por levar a determinadas consequências ou complicações que vamos falar mais pela frente. Quanto ao reservatório, temos então os suínos e o homem. A patogenia, por conta destas rupturas, que vai levar a ulcerações, inflamações, abscesso a nível da parede do intestino, então o indivíduo vai apresentar determinadas complicações ou vai apresentar, desencadear sinais e sintomas típicos como a própria diarreia, meteorismo, que são estas gases a nível do intestino, dor abdominal, anorexia, que é a falta do apetite, a fraqueza, e muitas das vezes o indivíduo vai apresentar a febre. Existem algumas doenças relacionadas à balantidíase, nas quais nós podemos citar aqui a doença celíaca, a colite ulcerativa, a doença do intestino irritável, a doença inflamatória intestinal, cálculos biliares, síndrome de carcinoide e intolerância à lactose. Quanto às complicações devido àquelas atividades que a Balantidio coli realiza na parede do intestino do indivíduo normal, não apresenta então aquelas rupturas, nós temos a perfuração da úlcera, isso naturalmente vai desencadear uma hemorragia gastrointestinal. Ali haverá então como consequência uma peritonite. Por conta dessa hemorragia gastrointestinal, o indivíduo pode apresentar diarreia com sangue e por fim temos a desidratação. Quanto à importância médica, é que para os porcos elas não causam doença, já que o protozoário ciliado vive no intestino grosso dos suínos. E para o homem, então, eles terão uma atividade parasitária. Para o diagnóstico, é necessário que se faça exame das fezes para então identificar a presença de cistos ou trofosóitos nas fezes que são coletadas para análise a nível do laboratório. Quanto ao tratamento, o tratamento é feito com antibióticos, antiparasitários, não é? Nas quais podemos destacar um antibiótico muito utilizado, o metronidazol, a depender muito da dose do indivíduo a ser tratado. Se for criança ou adulto, então a dose vai variar. O tratamento é feito em 7 dias, tomando 3 vezes ao dia, uma quantidade, uma dosagem a depender muito da faixa etária do indivíduo. Enquanto a profilaxia, as medidas de prevenção, então temos a higiene individual, não é? Já que vários profissionais que têm que trabalhar com os suínos precisam higienizar-se para então impedir a propagação da mesma parasitose. A própria engenharia sanitária deve estar em vigor para impedir que os excrementos de suínos alcancem os abastecimentos de água de uso humano. A criação de suínos deve ser bem monitorada para privilegiar as condições sanitárias e impedir assim que as fezes sejam disseminadas. Só assim é que teremos uma prevenção eficaz quanto à balantidíase. Espero ter ajudado e esclarecido sobre esta questão.
Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Nós vamos deixar o conteúdo cada vez mais fácil, já que o nosso objetivo é descomplicar aquilo que você acha complicado. Tamo juntos, até a próxima aula.